Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais uma live sobre o tema relacionamentos saudáveis. Hoje tem uma psicóloga maravilhosa que está aqui para falar muita coisa importante que eu considero necessária para todas as pessoas desse planeta, que é falar sobre relacionamentos saudáveis. Então, sejam bem-vindos, vocês estão assistindo agora. Depois da terça-feira, estão assistindo pelo Instagram, pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Lembrando que quem quiser participar ao vivo aqui da entrevista, é só estar aqui com a gente às 20 horas, às terças e quintas, que a gente tem live aqui para vocês. Minha convidada já está na área, já temos uma trupe aqui, então eu vou apresentá-la para já convidá-la para a gente conseguir começar aqui e bater esse papo, que eu estou bem ansiosa para a gente conversar hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos saudáveis, que é um tema útil e necessário para todas as pessoas. A minha convidada é a psicóloga Ana Cecília Andrade. Ela tem 30 anos, é natural aqui de Poços de Caldas, Minas Gerais, e ela atende há 6 anos. Então já vou chamar aqui, que eu já vi que ela está na área. Atenção, vamos chamar aqui Ana, chamando aqui já. Atenção, Ana Cecília chegando. Olá! Olá! Tudo bem com você? Tudo bem, Lígia? Nossa, só a gente se encontrando numa live depois de sei lá quantos anos, né, Ana? Muitos anos. Muito prazer, viu? Adorei o convite. É sempre bom falar sobre esse assunto, sobre autoconhecimento, né? É uma coisa que eu gosto muito e fiquei muito feliz com a proposta, né? Que a gente possa se encontrar mais vezes. Nossa, com certeza. Aqui, ó, veio. Vou te falar, a última psicóloga que veio aqui, ela já veio 2 vezes. Então, assim, né, Ana, agora, no mínimo, legal. E também a Ana. Ana Portugal, agora a gente tem a Ana Cecília. Então, também, no mínimo, pelo menos mais uma vez. Que bacana. Muito bom, gente, ó. Para todo mundo que está entrando, eu vou deixar aqui eu vou desativar os comentários para vocês conseguirem visualizar este rosto maravilhoso de Ana Cecília. Imagina! E não ficar com coisa rodando no rosto dela. Então, quem quiser mandar perguntas, participações ao vivo, nossa, tem uma dúvida agora, me manda nos comentários que eu consigo ler e eu falo para a Ana aqui. E no final da live, a gente abre aqui os comentários, aí todo mundo pode demonstrar sua energia, afeto e tal para a Ana. Então, no final, a gente tem esse momento. Mas ao longo da entrevista, a gente vai conversando aqui sem ficar com os comentários no rosto. E se você que está aqui assistindo acha que esse tema de relacionamentos saudáveis é útil para algum amiguinho, alguma amiguinha, já pega a setinha aqui, aviãozinho, manda para mais gente para poder participar aqui desse bate-papo com a Ana Cecília, conterrânea de Poços de Caldas. Isso! Muito bom. Bom, Ana, então para a gente começar, eu tenho aqui, tá legal que eu fiz essa enquete no Instagram, então eu tenho até pesquisas aqui do pessoal que participou da enquete. Então, antes da gente falar do tema, antes de mais nada, eu quero saber por que você escolheu a psicologia na sua vida? Olha, a psicologia ela tem muito a ver com a minha história pessoal, né? Eu sempre falo isso e desde o princípio eu sempre fui desde pequena eu brincava, né? Assim, não sei explicar até hoje, né? Como surgiu o termo, né? Eu falava que eu queria ser psicológica quando eu era pequena, né? E assim, eu sempre gostei muito do cuidar, né? Da questão do cuidado, sempre fui uma pessoa muito preocupada. E eu acho que o meu encanto pela psicologia foi que eu passei por um processo na minha infância, na minha adolescência, da adolescência para a infância, e eu comecei a fazer terapia. Meus pais me encaminharam para terapia e tal, acharam bacana para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. E ali eu comecei a me interessar muito pela terapia, né? Comecei a entender sobre a minha história. E aí eu vou falar um pouco sobre isso aqui também, sobre o autoconhecimento, né? E aí foi isso, assim, eu comecei a me identificar mais, pesquisar mais, né? Cresci, fui para a escola, tal, comecei a ler mais sobre isso. As amigas sempre me buscavam para conselhos, né? Eu gostava muito de ouvir, de orientar, sempre fui muito assim decidida. Então eu acho que eu passava uma certa segurança assim para algumas amigas e elas se sentiam bem seguras, né, de dividir comigo suas questões. Então acho que começou por aí, né? Assim, e sempre tive muita curiosidade. Hoje, olhando assim, eu vejo isso de entender os processos da minha família também, assim, mais de perto, né? O que acontecia, o porquê que algumas coisas, né,
aconteciam ali na dinâmica familiar, que é uma área hoje que eu atendo muito, né? Relacionamentos familiares e afetivos, né? Então, acho que foi bem por esse caminho aí, Lígia. Ah, é muito bom. Então, quando chegou a época de escolher um curso para a faculdade, não tinha nem dúvidas de qual que seria. Tinha dúvidas, não tinha dúvidas. Assim, eu fui, coloquei a psicologia como primeira opção e É. também tive dúvidas no direito, porque eu gostava também, fiz estágio na área, então eu tive muita dúvida entre psicologia e direito. Mas aí, assim, meu coração vibrava mais pela psicologia, né? Então, acabei Ai, que escolhendo. sensacional. Ai, muito É, bom. Tá vendo, Ana? Perdi essa oportunidade de ficar te pedindo uns conselhos aí quando a gente tava em postos juntos. Tá vendo só? mesmo. Mas tudo bem, tudo bem. Agora eu consigo acompanhar o seu Instagram, cheio de coisas Ah, que boas. legal. Gente, ó, quem não segue Ana, vocês já sigam, porque lá tem conteúdo, tem vídeo, tem frases. Essa frase que eu postei, recebi vários comentários com relação a Que ela, viu, Ana? bacana, Então, que bacana. Eu gosto sensacional. muito. Hoje assim, é uma das coisas que eu mais amo fazer, é escrever, né? Eu fui viajar esse final de semana, levei um caderno comigo e às vezes eu passava por algum lugar, assim, vinha um pensamento, uma emoção, eu já logo registro. Eu sou uma pessoa cheia de caderno, né? Tô até com um aqui, inclusive. Que delícia. Mas é muito bom, assim, escrever, dividir, assim, o meu processo de autoconhecimento, Lígia, eu acho que é até interessante falar isso aqui, é uma das coisas que contribui para a minha escrita também, né? Para falar sobre psicologia, para falar sobre as relações, né? Então, acho isso bem Uhum. legal. Ah, que bacana. E já que você só trouxe aqui só um parênteses, esse processo da escrita, Ana, eu tenho lido, tô fazendo até um processo de páginas matinais de um livro que eu tô lendo que chama O Caminho do Artista, que desperta lá do criativo, e tem um programa de 12 semanas com relação às páginas matinais. Mas do ponto de vista da psicologia, tem realmente um processo terapêutico no ato de escrever, escrever à mão especificamente? Muito, muito. O escrever, ele proporciona o entendimento do que você sente, né? Então, muitas vezes, a gente não entende o que a gente está sentindo e a gente não consegue falar sobre isso, né? Então, assim, eu sempre trago isso para os meus pacientes, né? Não é obrigado a escrever, mas é como se você estivesse contando para alguém, é como se você estivesse falando e esvaziando de dentro aquilo que você precisa entender e colocar. Né? Então eu falo que a escrita, ela norteia a pessoa. Né? Às vezes você tá meio perdida, assim, meio na dúvida. Pega um caderno, uma caneta, começa a escrever que você começa a se orientar. Né? Então eu falo que ela reestrutura, né? A escrita ela é terapêutica porque ela reestrutura, ela traz esse processo de autoconhecimento e ela autorregula emocionalmente. Eu falo que quando você começa a escrever, você às vezes vem E, Arthur? depois que escreve, né? Então, por isso ela é terapêutica, né? Ah, muito bom. Deu uma rodadinha aqui no seu rosto, mas eu continuei te ouvindo. Tá Estamos bem, aqui. tá... deu uma travada aqui também. Mas voltou. Eu tô te Uhum. vendo. Você tá me vendo? Ah, ok, tô te vendo, tô aqui. Boa, então tá bom. Bom, muito bom, excelente. Ó, gente, Uhum. então, para quem já tá aqui, já pega o caderninho aí, já começa a anotar o que vier de pensamentos, de reflexões, porque essa live tem bastante coisa reflexiva pra gente conversar. E começando sobre o primeiro tópico, acho que antes de falar do relacionamento com o outro, é importante saber, né, sobre si mesmo, né? E aí, a primeiro tópico que eu trouxe aqui para a gente conversar sobre autoconhecimento. E aí, Ana, até dividindo sobre a enquete que eu fiz no Instagram ontem. Ah, legal, vamos lá. Uhum. Como que tá o nível de autoconhecimento das pessoas. E 80% respondeu que pode melhorar. E a segunda pergunta que eu fiz foi se você se dedica tempo para fazer as coisas que você gosta, que você ama. E 59% responderam que gostaria de ter mais tempo para fazer as coisas que ama. Então, começando sobre o processo de autoconhecimento, a minha pergunta para você é como que funciona e qual que é o impacto desse primeiro relacionamento antes até de pensar num relacionamento com o outro. Lígia, eu falo que tudo depende muito da forma como você interpreta o processo de autoconhecimento, por duas razões. Primeiro que você pode... Ih, cortou. Peraí. Ana. Gente, aí, peraí. Ih, cortou um várias pouquinho, Ana, coisas, você. né? Certeza que você quer ter um filho,
ele te ajuda a realizar seus sonhos, então você tem relações mais saudáveis, porque você consegue discernir quem são as pessoas saudáveis. Tá me ouvindo? Tá travando, né? Agora eu tô te ouvindo. Você E... ficou um pouquinho rodando essa tela, tá? Acho que tá com um pouquinho de delay, Ok, mas agora eu tô te ouvindo. ok. Então, o autoconhecimento ele pode ser interpretado tanto como, na verdade, ele é um caminho das pedras, porque não é fácil você descobrir quem você é, dói muito, né? A gente É. não descobre só coisas lindas da gente, a gente descobre também a nossa sombra, a gente tem a luz dentro da gente. Eu sempre falo isso. A terapia sistêmica ela traz um pouco essa concepção, né? Que a gente tem a nossa luz e a nossa sombra. E Uhum. encontrar a nossa sombra é um desafio gigantesco, né? Eu passei por ser terapeuta, a gente é obrigado a fazer terapia, né? E desde Hum. sempre eu faço, há muitos anos já fazia antes. Mas hoje eu vejo que eu encontrei coisas em mim, assim, que nem tudo eu gosto, né? Uhum. Eu falo muito isso, assim, pros pacientes. Às vezes eles falam, ah, Iana, sério que eu sou essa pessoa e tal, eu descobri isso, e agora, né? E a gente não precisa ficar assim. A gente não precisa ficar nisso. A gente pode se Uhum. reconfigurar, né? Então é um processo de caminho das pedras, por ser doloroso, dói o pé, é difícil caminhar, às vezes você quer parar no meio do caminho, mas é um presente, né? É um presente que a gente dá pra gente mesmo, assim, e é um dos presentes, eu digo que é o presente que vai contar a tua história, que você vai desenhar a tua história, né? É. Não, perfeito. Ó, eu tô te ouvindo, tá? Quando você corta, pra mim fica rodando, mas eu consigo te ver. Até vou deixar aqui os comentários ativados pra gente ver se tá todo mundo vendo a Ana, se também ficou rodando. Ó, gente, quem tá assistindo aqui tá vendo a Ana aqui ou é só comigo? Vocês estão conseguindo me ver? Coloquei aqui os comentários pra vocês contarem aqui se tá dando pra. Se vocês estão me vendo ou se, estão ou se a Ana tá. Se tá rodando a telinha dela ou se é só pra mim. Ah, eu também sou fã, viu? Ouvi que você tô vendo aqui só. Oi. Eu tô perguntando pro pessoal se eles estão te vendo rodando também, porque eu tô vendo o seu rostinho, ele tá rodando. Oi, eu Aí, tô aqui, voltou. Muitas voltou. emoções, mas ó, quando você cortou, tá dando pra ouvir, tá dando pra te ouvir, mesmo que corte a tela, então não tem Ah, problema. ok. Ok. Boa. Então, eu estava dizendo sobre isso, né? Sobre ser um caminho das pedras e sobre ser um presente ao mesmo tempo, né? Porque ele Sim. vai. É a nossa história, toda a nossa história. E aí, Lígia, eu preparei algumas perguntas aqui, assim, para a gente pensar aqui durante a live, né? Ótimo. É muito interessante que quando a gente fala de autoconhecimento, quantas perguntas a gente não sabe responder de nós mesmos, né? Quantas coisas, às vezes, as pessoas perguntam pra gente, a gente não sabe falar sobre nós, né? E Uhum. quantas vezes na vida a gente busca respostas nas outras coisas e nos outros sobre nós, É. mas não na gente mesmo, né? Não em nós mesmos. E uma outra coisa que eu acho bem legal e bem essencial de falar sobre o autoconhecimento é que você, depois que você aprende o seu funcionamento, a maneira como você funciona, você Uhum. começa a se perceber mais nas situações, né? Então, quantas coisas a gente não percebe Sim. que acontece com a gente está no piloto automático, a gente não presta atenção, a gente não vê as coisas que não fazem bem pra gente, a gente não nota a nossa rotina, Uhum. nada, né? E é bem interessante esse processo, porque você aprende o teu funcionamento. Por que eu tô assim? Por que será que eu reagi assim, É. né? Por que eu não gosto de tal coisa? Por que eu gosto? Então a gente começa a entender mais o nosso funcionamento, né? E um outro ponto que eu acho bem legal falar sobre isso é sobre o significado das coisas que a gente busca para a nossa vida. Se a gente está no piloto Uhum. automático, a gente não está se conhecendo. E a gente vai buscando coisas aleatórias para nós. Ah, eu quero fazer isso Sim. aqui, né? Assim, experimenta várias coisas. E a gente não sabe se aquilo tem a ver com a gente, né? Então, lógico que nesse processo você vai descobrir. Mas às vezes pode ser muito mais fácil você conhecer e acertar logo assim, né? Já ter convicções de você mesmo, né? Uhum. Do que você testar muitas coisas, se perder no meio do caminho, né? Então eu bato sempre, vamos Uhum. criar convicções de nós mesmos, né? Isso é muito importante.
Sim. Não, e Ana, é interessante isso que você comentou, porque até na frase que a gente divulgou hoje, que você fala, né, que a gente não consegue mudar no outro que nem o outro quer mesmo mudar, é interessante quando a gente traz a reflexão, porque às vezes também a gente quer tanto mudar o outro, a gente quer tanto mudar as condições externas, e às vezes a gente nem sabe o que tem de caminho ainda para mudar dentro da gente, porque quando a gente muda primeiro, né, o nosso olhar, a própria lente, ela já muda o que tem em volta da gente também. Eu acho que esse é um aprendizado muito grande que o autoconhecimento traz também, concorda? De você realmente olhar o que está acontecendo sob outro aspecto, porque primeiro você olha para dentro de si para depois ver quem necessariamente você tem que mudar ou quem que você vai recomendar que mude, porque ninguém muda ninguém também, né? Em primeiro lugar, né? Ninguém consegue mudar o outro. Uhum. Essa frase ela é bem interessante, porque essa frase fala sobre autorresponsabilidade, né? Eu pensei, no dia que eu escrevi essa frase, eu estava estudando e tinha elaborado algumas coisas sobre autorresponsabilidade. Que, na verdade, o mundo ele seria bem diferente se cada um fosse responsável pelas mudanças em si, né? Então, a gente conseguiria ter mais relações tranquilas, a gente conseguiria resolver mais as coisas, tudo seria um pouco mais fácil, né? Mas geralmente, o que acontece? A gente entra naquela questão, naquele conflito, né? De a gente, às vezes, a gente sabe qual é o caminho que o outro deve ter para a vida dele, a gente já sabe o que é bom para ele, né? Mas às vezes ele não está enxergando aquilo. Às vezes a pessoa ela não vai visualizar aquilo, né? E isso gera frustração em nós, né? Aquela sensação de impotência, enfim. E aí a autorresponsabilidade ela vem para lembrar a gente que nós também temos questões e que a gente pode fazer pela gente, né? Eu preciso estar confortável com aquilo que é meu, né? Eu não quero, eu quero que o outro mude, eu quero que o outro melhore, mas qual que é o meu papel na relação, né? É eu incentivá-lo a buscar algum direcionamento, né? É eu estar ali. Qual é o meu papel? Eu preciso estar confortável com isso, né? Perfeito. Então é bem esse processo. Perfeito. Gente, então assim, então a primeira dica que fica aqui da conversa, né, recomendação é a parte do autoconhecimento, e aí o caminho é vasto, não é mesmo, Ana? Porque tem gente que realmente percorre a terapia, tem gente que, sei lá, tem a parte de leituras, tem meditação, tem as escritas, mas assim, o processo precisa acontecer, seja a forma que for, do modelo que a pessoa escolher, mas conseguir olhar com frequência para dentro de si. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso. Você observou isso como uma psicóloga, do quanto que esse isolamento, óbvio, graças a Deus agora a gente já está voltando um pouco mais essa socialização, mas o quanto que esse tempo mais fechado, e na verdade, assim, jogou a gente para dentro de nós mesmos, né? Foi um processo meio que involuntário, de ter que olhar para dentro de si de alguma forma. Você sentiu isso também? Senti muito, né? Assim, eu falo que na pandemia, os psicólogos, eles passaram por um boom, assim, na profissão, né? Nós fomos forçados a estudar mais, a pesquisar mais, a ajudar mais, né? Então, a gente foi assim, eu tô, assim, passando por um processo, assim, um ápice mesmo da minha área, que eu nunca pensei que eu passaria, né? E muita procura, né, para ajudar, e pessoas não bem, as pessoas priorizando a terapia, o que antes a gente vinha de um processo de despriorização, né? Ah, eu vou viajar ou vou fazer outra coisa e, né, eu vou ter que deixar atender a terapia. E não, hoje as pessoas elas falam, olha, eu quero começar amanhã, eu preciso melhorar, eu quero salvar o meu casamento, eu quero me entender mais, né? E entender a minha casa, as pessoas da minha casa. Então, nas relações, a pandemia ela trouxe um impacto muito grande, né? Assim, nos relacionamentos, foi uma coisa muito, assim, impactante pela convivência, né, Lígia? Assim, porque isso potencializou, né? As pessoas ficaram muito restritas e aí, assim, em casa tem pessoas que elas não ficavam muito tempo antes. E aí agora, né, acabou que surge, lógico, as diferenças, os gostos, a gente vai conhecer melhor o outro, né? Eu acho que dá para linkar esse assunto de autoconhecimento e conhecer o outro. Se eu não me conheço, eu não sei lidar com o outro, né? Com certeza. Não, e até trazendo aqui mais um dado da enquete, né, gente? Enquete Lígia Bernardes Entrevista, tá?
sem todo um cunho estatístico aqui, mas tem o nosso grupo que respondeu. E 80% das pessoas que responderam à enquete, Ana, viram, conhecem, sabe de algum relacionamento que terminou durante a pandemia. E a gente tem, né, como existe uma renovação no mundo, temos 68% que também viram relacionamentos novos surgirem. Então também não estamos tão mal, temos outros relacionamentos surgindo aí. E aí a minha pergunta para você até sobre essa perspectiva é assim, muita gente, eu acho que é assim, lógico, a gente vai falar aqui um pouco mais voltado para as relações afetivas, né? Mas todas as relações assim de convivência, sei lá, pessoa, vamos pegar um casal, né, que antes talvez se via, ou casal de namorado que via uma vez por semana, passava o final de semana juntos, ou quem tá casado que se via, sei lá, 1 hora no dia e olhe lá, porque tem a rotina toda, de repente dividindo o trabalho em casa, as rotinas da casa. Então, como que você enxergou esse processo? Porque acho que muitos casais tiveram que se reencontrar, né, numa relação que às vezes poderia estar no cotidiano, né, sendo levada, né, mais na rotina, e de repente não teve outra opção, né? Era 24 horas juntos. Como que você enxergou isso? E não sei também, você deve ter vários exemplos de pacientes que devem estar nesses grupos novos e relacionamentos que acabaram. Exato. O que chegou muito para mim, e que inclusive eu aumentei os meus estudos em relacionamentos amorosos, né? Foi brigas e desentendimentos, né? Então, muitos casais, assim, prestes a separar, namorados também, muitos conflitos em relacionamento. Então, isso apareceu muito. O que eu venho trabalhando com pacientes, e eu acho que é até legal, assim, dividir um pouco essa interpretação aqui, esse conteúdo aqui, né? O que são as brigas e os desentendimentos na pandemia, né? São interesses pessoais, né? Assim, interpretações pessoais, cada um com a sua interpretação diante daquilo que o outro faz, né? E essa interpretação, ela vem de convicções pessoais, né? E valores que cada um tem. Então, a gente percebe que os casais, eles entraram muito em atrito porque cada um quer defender o seu próprio valor e eles não reconfiguram um valor em comum. Então, foi preciso, eu tenho trabalhado com os pacientes, né, essa ideia, que a ideia é resolver os problemas, né? E a dificuldade em solucionar os problemas dentro da relação que foram surgindo é o que traz instabilidade para o casal, né? Então, a gente está falando de relações saudáveis, né? Existe relação saudável? Existe. Como que ela é feita? Ela é feita pela estabilidade emocional, né? Pela compatibilidade emocional que esse casal tem, né? Mas Ana, como que faz para ter essa estabilidade emocional? É quando a gente pega o valor do outro, aquilo que é importante para o outro, aquilo que é importante para outra pessoa, e a gente faz ali a junção daquilo. A gente cria um novo valor ali, e aí cada um vai zelar por esse valor, cada um vai colocar em prática. Em outra linguagem, Lígia, isso eu nomeio também como contratos, como combinados, como acordos dentro da relação, né? Então, isso aconteceu muito e é onde a gente vem trabalhando na clínica. Perfeito. E você também comentou esses dias um tema muito interessante. Na verdade, assim, eu tô consumindo muito seu conteúdo. Então, eu vou trazer perguntas mais aleatórias do que eu tava... De coisas que realmente, assim, eu fui indo muito por coisas que me chamaram a atenção, óbvio, por experiências pessoais. E aí, gente, vou usar o meu olhar e espero que seja válido para todo mundo aqui, né? Mas um ponto que você comentou é que muita gente começa a se relacionar com outro. Eu imagino que isso também aconteça para quem já está em relacionamentos longos e que não há conversas claras sobre o que cada um quer para o futuro, o que cada um quer de próximo passo. E aí eu vejo que você comenta que às vezes até em começo de relacionamento isso precisa ser conversado, porque senão fica assim, né? Ah, não, depois a gente conversa, um não quer nada sério, o outro quer casar. E aí começa aquele rolo todo que dali uns meses automaticamente vai dar ruim, né? Porque cada um está num aspecto, aí o emocional entra no jogo. Então, assim, como que você fala, né, defende a importância dessas conversas claras sobre para onde cada um está indo? Na relação, antes desse conteúdo, acho até legal pontuar aqui contigo também na live, que eu trouxe um conteúdo sobre o distanciamento, né? Assim, eu trouxe sobre a distração do relacionamento. O que é isso? A gente vai se distraindo.
A gente vai se relacionando, a gente vai curtindo os momentos, a gente vai vivendo o presente. E a gente não Uhum. pensa sobre aquilo, a gente não é o automático mesmo. A gente não reflete, né? Então a ideia é você começar a visualizar o que parar e pensar, para onde eu tô indo? Quem é essa pessoa que está comigo? Né? O que, que eu quero dessa relação? Né? Por que, que essa pessoa está comigo? Né? Por que, Uhum. que eu estou com essa pessoa? Eu acho que é interessante buscar significado para onde a gente está. E aí a gente só consegue fazer isso mais uma vez se a gente se conhece. A gente precisa entender o que é importante para mim, qual é o valor, qual é a minha Uhum. concepção de relacionamento amoroso, o que eu busco numa pessoa. Isso tudo é autoconhecimento, né? E aí, Lígia, sobre o você direcionar, você se posicionar nas relações, né? Que é esse post que eu achei bem interessante você trazer. As pessoas elas não estão muito claras, né? Eu vejo isso está gerando muito sofrimento, né? Eu não sei o que o outro está pensando, mas o que, que a pessoa te falou? Ah, a pessoa não falou nada, eu não sei, né? Então eu estimulo muito no consultório essa pessoa a acessar o outro. Vai lá, pergunta. Já experimentou? Por quê? Porque elas supõem muito, elas idealizam muito, É. elas imaginam muito, elas criam muito, né? E às vezes elas não visualizam a realidade ali em si. Então, acessar o universo do outro é importante, né? Por que que você quer? O que que você quer? Aonde você está indo para a tua vida? Qual o seu ideal? E a gente precisa trabalhar isso para a gente ver se tem a ver com o nosso ideal, né? Às vezes você Uhum. tá, eu gosto muito de um autor que chama Luiz Hans, que trabalha sobre relacionamento. E ele fala muito sobre isso. É o que ele fala de gostos e interesses na vida, né? O que o Uhum. casal ele busca? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? E dá para fazer uma junção? Dá para conciliar? Qual a capacidade de consensuar e flexibilizar? Né? Então, eu não falo, assim, eu gosto até de às vezes dar exemplos, né? Eu não falo o que eu quero porque eu tenho medo do outro desistir, ou eu tenho medo do outro não gostar, de não lidar bem com isso. Então as pessoas vão se anulando, Uhum. né? E vão deixando de vivenciar coisas boas, né? É muito importante sempre a gente se posicionar e aprender isso, né? Porque é um movimento que a gente aprende, né? Sim, sim. Com certeza. E isso é importante, seja no começo de relação, seja durante, seja no meio, é em todos os momentos, não é um momento específico, né? Porque assim, também o que eu vejo muito, né? É assim, e nessa era, né, Ana, coitada, você deve sofrer vendo, recebendo pessoas aí na era dos aplicativos, né? Na era de Rede alguns, né? De social. muitas opções, e aí eu acho que as pessoas também. Primeiro que assim, eu acho que tem esse medo, mas estamos conhecendo agora, vou falar do que eu quero, que de futuro a pessoa vai se afastar, né? Acho que tem um pouco disso. Tipo, depois a gente conversa, não tá no começo. Não, mas eu posso mudar, a pessoa pode mudar de ideia, ou eu posso mudar a ideia da pessoa, a pessoa pode. E aí eu acho que vai realmente, no momento em que as coisas estão começando, que não tem tanto sentimento envolvido, que é onde algumas conversas difíceis talvez machuquem menos, e onde tem um pouco de padrão de ação sem todo mundo sair muito machucado, acaba sendo postergada, né? E aí, quando essa conversa difícil acontece, aí já tá no balaio de gato sentimental, né? Um gosta, outro não gosta, aí virou. E aí tem que recorrer depois para cuidar do que deu ruim de uma das conversas difíceis adiadas, né? Aham. Tá me ouvindo, Ana? Olígia, você tá me ouvindo bem? Ixi, voltou. Tá me ouvindo bem? Eu acho que tá com um delayzinho, mas eu tô ouvindo sim. Sim. Ah, ok. Não, muito legal, assim, bem interessante esse apontamento seu. Eu vejo dois fenômenos acontecendo, né? Tem o primeiro fenômeno que a gente traz, que é aquela questão do fantasma, né? Tem até uma expressão em inglês que a pessoa ela conhece alguém, agora eu não me lembro se alguém souber e estiver aqui na live, eu não lembro agora o termo, que é a É. super atual, né, nos podcasts e tal. A pessoa se conhece, né, assim, numa noite ou em algum lugar, alguém apresenta e tal, e depois a pessoa desaparece, né? Uhum. Então, esse é um dos fenômenos que acontece. E tem o outro fenômeno que é após as fases do relacionamento, a gente tem a última fase que é a mais difícil, né? Porque passou a paixão, passou toda aquela
aquele movimento todo emocional, orgânico que acontece, Uhum. né? Quando você tá apaixonado, e aí você começa a visualizar a realidade. E aí vem os problemas. E aí as pessoas se rompem aí. Não é todo mundo que sobrevive à quarta fase do relacionamento, não. Né? Eu sempre falo isso. Mas o primeiro fenômeno que eu exemplifico aqui, eu acho até interessante pontuar, é que as pessoas têm muito medo de espantar, né? Ai, eu não vou falar É. quem eu sou, os defeitos, o que eu quero, né? Porque a pessoa não vai gostar e tudo mais. Mas é interessante, eu até brinco no consultório, mas de repente numa dessa você fala e a pessoa quer a mesma coisa, e aí pronto, né? É. E se você fala e não acontece, é porque talvez não era para ser, né? Essa pessoa ela não tem o mesmo gosto e interesse, como o Luiz Hans fala, né? Para estar ali contigo, né? Então eu acho bem interessante tudo, Lígia, está relacionado à forma de interpretar, tudo, Uhum. pensamento, né? Ah, rejeição, muitas pessoas interpretam como rejeição, mas por quê? Porque isso tem a ver com a história, tem a ver com as próprias convicções dela, autoestima, como ela se vê, Uhum. né? Então, assim, é bem interessante esses dois fenômenos. A gente pode até marcar uma outra live para falar sobre isso, porque o assunto é extenso, assim, né? Vamos, nossa, vamos falar, minha filha. Esse tema de relacionamentos, eu acho que assim, é pauta contínua aqui para a gente trazer para o canal, Ana, que já fica um próximo convite com certeza. E eu, Ana, agora eu vou emendar com uma pergunta que veio do pessoal de casa, que eu acho que vale a pena encaixar aqui dentro da nossa conversa. Foi uma pergunta que veio: como superar a frustração do término e abrir o coração novamente para outros relacionamentos? Então, também até considerando que a gente sabe que muitos relacionamentos acabaram aí durante a pandemia, a gente tem esse percentual elevado aí, né? Que da minha pesquisa deu 80%, mas acho que no geral realmente teve muito conflito. Então, como que você recomenda nessas pessoas que acabaram de sair de uma frustração e ainda não se vê muito aberto para começar uma nova relação? Primeira coisa, Lígia, eu acho que assim, o autoconhecimento, a gente pode buscar, né, mais uma vez ele, né, porque eu acho que ele vai trazer, né, através da onde, né? A gente fala sempre disso, mas vamos pensar as vias, né? A gente se conhece com a terapia, a gente se conversando com outras pessoas, né? É, Esses dias eu estava conversando com meu irmão, né, o Rafa, converso muito com o Estevão também, mas o Rafa eu converso bastante às vezes. E conversando com ele, às vezes eu repenso algumas coisas, né? Eu falo que é um autoconhecimento, né? E Uhum. de quem você conversa, você começa a pensar sobre você. Eu tenho uma amiga que eu amo muito também. Eu sempre troco ideia com ela, ela fala, nossa, que legal, comecei a pensar sobre isso, né? Agora eu entendi o porquê que eu tô fazendo tal coisa. Então, as relações nos ajudam a gente a se Uhum. conhecer, né? Também livros, tem bastante livros bacanas, assim, tem podcasts, né? Tem filmes, né? Mas, assim, o que eu Uhum. diria para quem tá trado, né? Eu diria para se cuidar nesse sentido mesmo, de se entender um pouco mais, né? Uhum. Por que será que eu me coloquei nesse lugar, eu parei meu barquinho ali, né? Qual foi o interesse que eu tive por essa pessoa? O que essa pessoa me despertou, né? O que Uhum. será que eu pensei, assim? O que eu espero? Qual é a idealização, desculpe, que eu criei, né? E eu acho bem interessante buscar significado. É isso. Se você fechou um Uhum. ciclo, se você saiu de uma relação, de uma separação, o que for, né? Busque significado. O porquê disso, né? Quem era essa pessoa, né? Eu acho que a gente fica muito sem entender algumas coisas. E a gente fica naquele pensamento. Quando você não entende, Lígia, a realidade, você se fecha muito na interpretação disfuncional. Então Uhum. você fica ali no achismo, na suposição, e isso gera sofrimento. Por quê? Porque tem a ver com autodepreciação também. Você se achar a pior pessoa, você não se ajudar muitas vezes com aquilo que você pensa, né? Então, o Sim. autoconhecimento, né, uma escuta qualificada, terapia, né, às vezes um diálogo com um amigo que tem um pensamento bacana, tem pessoas Uhum. que são boas para conversar, eu acho que ajuda muito
a superar um final, aí um fechamento de um ciclo, sim. Ótimo. Não, e aí, só pegando antes da gente entrar para você passar nas fases do relacionamento, que eu acho que é bem legal também você dar uma pincelada. Tem uma Ah, última pergunta uhum. ainda falando sobre esse ponto de términos, que também, né, gente, eu tô falando que tem muito conteúdo nesse Instagram de Ana Cecília, que foi um vídeo que você fez, ele também ele me tocou bastante, que eu acho que ele pega a gente em vários aspectos da vida, que foi o desapega para ser feliz, que você comenta do porquê que às vezes a gente não que a gente não aceita às vezes um ciclo de passagem, ou a gente não fecha um ciclo que não está fazendo bem, às vezes porque a gente não necessariamente aceita que a gente merece mais daquilo, que a gente merece algo melhor. Então era um vídeo que você falava desapega para ser feliz. E aquilo me tocou muito, porque eu acho que isso, até conectando com a pergunta que anterior sobre términos, é que às vezes realmente a relação já não funcionava, ninguém estava feliz mais, só que tem aquele apego a, sei lá, dos 10% da relação que era legal, por exemplo. E aí você fica se prendendo, mas eu queria de volta aquele começo de relacionamento, eu queria de volta aquela semana que foi ótima, sendo que tiveram, sei lá, 40 ruins. E aí a gente não se permite, parece que é aquele medo de não ter algo melhor. E eu achei muito interessante esse seu, e até acho que o título era esse, Desapega para Ser Feliz. Então, gostaria que você Lembro trouxesse desse. também umas palavrinhas dessa também. Legal, legal. A gente vê muito essa questão. O apego, né? A gente tem apego, às vezes, ao que a gente cria. Mas muitas vezes a gente não divide com o outro para ser possível. Então, Uhum. Lígia, assim, o apego nas relações, ele está muito relacionado àquela concepção de que eu preciso do outro para tal coisa, eu não consigo viver sem essa pessoa, eu não consigo fazer com que a minha relação seja, às vezes, né, daquela forma que eu imagino. Então, eu fico Uhum. apegada naquilo que eu não vivo, mas naquilo que eu quero viver com aquela pessoa. E o que a gente entende? Tem um livro, eu não trouxe ele aqui para live, mas ele chama Apegados. Ele tá super famoso aí, né? Eu até comprei ele recentemente, tem um Hum. mês, mais ou menos. E ele fala muito sobre isso. Bom. Nós nos apegamos a uma história que a gente cria que a gente quer viver com aquela pessoa. Por isso a gente permanece na relação, né? Uhum. Então, eu crio na minha cabeça uma história, um cenário e eu acredito naquilo que vai acontecer em algum momento. E aí eu luto, eu fico lutando com Uhum. aquilo. Eu não quero que acabe, eu quero que chegue naquilo, no ideal, né? Só que a ideia, assim, eu então, assim, de terapeuta, o que eu entendo? Eu entendo que muitas vezes aquilo que eu crio pode ser compartilhado. Aquilo pode se Uhum. tornar possível. Mas aí a pessoa só vai conseguir sair da relação se a outra pessoa sinalizar para ela que não é possível. Isso pode ser simples, Lígia. Isso pode ser na fala, isso pode ser dentro de um diálogo, né? Uhum. Então, assim, isso pode ser, às vezes, até atitudes que a gente não quer ver, né? Então, às vezes, a outra pessoa ela tem alguns comportamentos, algumas atitudes que representam o que às vezes ela não quer, mas às vezes ela não Uhum. consegue falar sobre aquilo. E aí você precisa desapegar. O que faz uma pessoa ter que desapegar, muitas vezes? Ela entender que a outra pessoa não quer estar ali, Uhum. né? Por quê? Porque quando a outra pessoa quer estar, ela faz por onde? Ela cria, ela reconfigura uma estrutura para essa relação acontecer, para essa, talvez, realização que a gente pode transformar em realidade acontecer. Não, você quer isso? Beleza, vamos tentar. É basicamente isso, Uhum. né? Mas eu não Sim. sei se deu para entender essa explicação. Eu tentei elaborar essa interpretação do autor, mas eu acredito que é bem por aí. E a gente tem as nossas concepções de apego, né? Desde a nossa infância, né? Sim. Não, acho que O sim, tipo acho de perfeito. criação E é influencia exatamente. muito, Acho as que tem pessoas que muitos. você conviveu, a maturidade. Uhum. Sim. Não, concordo, Anny. E eu acho que é muito sobre o que você disse, das expectativas que a gente cria, de às vezes Isso. um bom momento que você cria que na sua cabeça, e é isso que você falou, né? Na minha cabeça, dado tudo que eu já vivi, aquilo foi maravilhoso. Às vezes na cabeça do outro foi normal, e um que tá, nossa, Tem.
Tanto que, assim, eu acho que todo mundo tem um exemplo, né, Ana, nas suas relações de alguém que você gostava muito e que não era recíproco para essa resposta, e gente que também queria muito de você e você fica, nossa, menos, que exagero. E a gente, às vezes, reagindo de formas muito diferentes para a mesma situação, né? Então, eu acho que Isso. é realmente aceitar, acho que quando é recíproco, né, Ana, eu pelo menos tento levar comigo que é para ser um pouco mais leve quando tá todo mundo andando na mesma direção. Agora, quando começa a ficar puxado demais, desgastado demais, porque cada um quer uma coisa, gente, aí não dá, aí fica um exagero, Aí a gente precisa desapegar. E aí o desapegar é um processo, né, Lígia? Assim, não é um processo muito rápido, muitas vezes. A pessoa ela vai passando por várias etapas até ela conseguir se desprender, né? Se ela não está em processo de autoconhecimento, é mais difícil ainda. Mas se ela está em processo de autoconhecimento, aí talvez é possível ela conseguir de forma mais saudável, né, a desapegar. Então, assim, o lema é desapega quando você não conseguir compartilhar ali, né, os seus desejos, os seus ideais com a outra pessoa e aquilo não é compreendido, né? Aquilo não é compatível. É o mais fácil assim, né? A gente entendeu o fechamento de um ciclo assim. Boa, perfeito. Gente, ó, todo mundo tá anotando aí, né? Muitas dicas. E agora, Ana, que eu acho que é algo legal também, eu sei que é complexo falar de todas as fases, mas acho que pelo menos uma pincelada que eu acho que é muito legal a forma como você divide as 4 fases do relacionamento, que eu quero que você divida também com o pessoal. E, gente, de novo, todo o conteúdo que eu tô abordando com Ana Cecília, minha filha, tá tudo naquele Instagram maravilhoso. Eu só recomendo que aprecie com moderação, porque tem muitos questionamentos profundos lá que anda atrás. Então, assim, não vai de uma vez não para não se chocar. Ana, voltou. Ana, você tá me ouvindo? Atenção, acho que a gente tá com um delayzinho, gente, mas a Ana tá aqui. Ela está aqui com a gente. Peraí. Mas você tá aqui, mas você tá me ouvindo. Boa, voltou. É muita emoção, Ana, nessa live. Por isso que nem o Instagram aguenta. Mas você ouviu minha pergunta? Mas vamos lá. Não, eu disse que tinha pausado, mas aí voltou, tá tudo certo, né? Lígia, então, vamos lá para as fases do relacionamento, né? A gente tem ali o primeiro momento, que é o primeiro impacto ali, né? Que é muito coberto de atração, né? Atração física, atração sexual, atração de maneira geral, né? As pessoas, elas se sentem atraídas por alguma razão. Então, né? Muitas pessoas não acessam isso. Só que no decorrer da relação, isso não pode ser a única coisa ali que vai pesar, né? Depois a gente vai falar outros fatores que tem que compensar mais, né? E o porquê disso. E aí, nesse momento de atração, é um momento em que acontece, né? Aquele primeiro contato, o casal, ele tá super envolvido, né? Ele quer acessar o universo um do outro, quer conhecer, né? Descobrir, né? O que cada um gosta, o que não gosta, o que cada um pode fazer e tal. Então, essa fase inicial do relacionamento, ela é uma fase que você não visualiza muitas coisas. Eu acho até legal trazer esse ponto, né? Ai, mas eu não vê muitas coisas na primeira fase. Ela dura mais ou menos, digamos que um ano e meio, digamos assim. Eu tô chutando o máximo, né? Mas assim, é aquela paixão, tá? A gente chama de paixão no primeiro momento. Depois, a segunda fase do relacionamento é quando você estrutura um estilo de vida com aquela pessoa. Ela chegou e aí você vai criar maneiras de conviver com ela, né? Como que você vai integrar essa pessoa na sua vida. E aí vocês vão vivenciar ali vários momentos, várias situações, e aquilo é bem legal e tal. Nesse momento, lógico que você já começa a perceber um pouco mais, né? Quem é essa pessoa, o que ela gosta, a família dela, enfim, né? E aí já começa a surgir inseguranças ali também, nesse segundo momento. Que é o gostar, né? Nossa, eu comecei a gostar,
né? Eu me senti atraída, agora eu comecei a gostar. E aí a terceira Uhum. fase do relacionamento é quando você começa a construir o amor, né? Então você vê que o sentimento ele começa a ficar mais forte. Já não é mais uma paixão. Você já coloca aquela pessoa para o teu futuro. Você já começa a se preocupar mais com essa pessoa, a cuidar mais, né? A gente sabe aí, quem ama cuida, né? Tem até músicas sobre isso, né? Do que é o amor, né? E aí você começa a ficar mais calma ou mais calmo, né? Não sei se tem homens na live, mas é um processo mais tranquilo, a terceira fase do relacionamento, né? Na segunda, você viu algumas coisas que você não gostou, mas de boa e tal, porque é início. Aí, quando já é um amor, você fica mais tranquilo. Então, você já não tem medo de perder aquela pessoa mais. Você já fica mais Uhum. seguro, né? Ó, né? Eu tenho certeza que fulano tá comigo e fulana tá comigo também. A gente tá caminhando aí. Uhum. E a quarta fase é a fase mais problemática, né? Já que eu amo, então eu vou me expressar para o outro quem eu sou, ou para outra pessoa quem eu sou, Uhum. né? Então aí vem os defeitos, vem as impulsividades, né? Vem a demonstração o funcionamento do outro aparece mais nessa fase, porque a gente no início a gente contém. Nossa, deixa eu dar uma segurada. E a gente floreia muito para Sim. não desconstruir o interesse da outra pessoa, né? E aí, Não, para não assustar, né? para não Deixa segurar assustar, isso aqui para depois. é bem isso. E no amor a gente não pondera muitas coisas, né? Deveria ser o contrário, mas a gente não pondera. E aí a pessoa ela já começa a ver os defeitos e aí ela começa a se questionar. E aí vão para terapia, né? Olha, eu tô num relacionamento 5 anos, de 4 anos, fulano é assim, fulana é assim, né? O que eu faço? Porque fulano tem que mudar, né? Uhum. Então, assim, a gente só vai dar certo se ele mudar, né? Então é muito complicado essa fase. Mas muitos casais sobrevivem. Tem até uma brincadeira que é a crise do 7. Né? A crise do 7 é isso. 7 anos, né? É o amor ali que tá muito forte, mas eles querem, eles se gostam, mas eles não conseguem lidar com as diferenças, né? Uhum. E é difícil, eu não entendo, eu não sei nem como eu funciono direito, como é que eu vou lidar com o funcionamento da outra pessoa conhecendo, né? Uhum. E é bem isso, Lígia. E aí, assim, alguns casais. Peraí que a Ana tá aqui com a gente. Só... Aí voltou. Ana? Isso acontece precoce, digamos assim. Mas em alguns casos, na maioria dos casos, as pessoas sobrevivem sim, porém com muita dificuldade, né? Com muito ajuste, com muito diálogo, Uhum. tá? Sim, boa. Bom, gente, ó, acho que ficou claro aí muitas fases, né, Ana? E aqui a gente tá fazendo assim um pincelado, porque cada uma dessas perguntas gera uma live inteira, né, Ana, de conteúdo pra gente conversar. Com certeza. Cada pergunta vai abrindo subtópicos pra gente se falar. E eu, Ana, tem um livro, que é um livro que eu li, e eu não sei quanto que você gosta dele também, que é aquele livro As Cinco Linguagens do Amor, que é um Ah, livro adoro. que eu achei um livro assim, quando eu li pela primeira vez, aquilo mudou tanto e assim, eu acho que ele vale não só para as relações afetivas, é óbvio, o livro ele tem esse enfoque muito de relações afetivas, os exemplos são disso, mas só de você entender realmente, né, a forma como as pessoas demonstram afeto, isso eu achei também assim muito interessante, porque às vezes a gente passa o tempo todo esperando a pessoa demonstrar afeto pra gente na nossa linguagem, né? Então, um tem a linguagem do tempo de qualidade, o outro é o que faz algo pelo outro, o outro é presente, o outro é palavra, o outro é o toque físico. E quando isso é diferente, você não sabe qual que é a linguagem do outro, tem muita gente que fica assim, acha que não está sendo amado e o outro está fazendo o máximo que pode dentro da linguagem dele. Isso acontece bastante também, não acontece nos relacionamentos? É.
Realmente, aham. A Linguagem do Amor, esse livro é bem legal, porque ele traz muito, né, as diferenças. Então, cada um recebe o amor de uma forma, fala muito sobre a interpretação, né? Cada pessoa interpreta o amor de uma forma e cada pessoa dá amor de uma forma. Então, É. depois, esse livro é um divisor de águas, assim, né? Que ele muda a vida mesmo. Então, quem puder, Sim. leia esse livro, porque resolve, assim, muita coisa, né? A É. gente cobra muito do outro aquilo que a gente dá. E às vezes não é isso que acontece, né? Aquilo que eu dou, é meu. E o outro vai dar de uma outra forma para mim. Não Uhum. significa que o outro não me ama, né? Significa que Perfeito. ele é diferente, né? Ele é diferente no seu funcionamento. Então, isso é muito legal e muito saudável. Eu trabalho muito esse livro ainda. Meus pacientes estão cansados de eu falar sobre linguagem do amor. Aí eu sempre coloco eles para pensar. Eu falo assim, tá, mas qual é a tua necessidade? Ai, Ana, eu gosto de dar presente. Né? Ela já não me dá nenhum presente, né? E aí eu Uhum. falo, tá, mas o que que ela te dá? Ah, ela faz muita receita legal e tal. Olha só, né? Atos de serviço. Então a gente sempre Sim. traz o paciente para enxergar isso, né? Às vezes tem casais que não se tocam direito, não se abraçam, né? Uhum. Mas eles têm uma forma de cuidado diferente, porque isso vem também de uma outra configuração em casa, né? Na Uhum. família de origem. Não teve contato físico, então algumas pessoas têm aquela meio dificuldade de ser abraçada, né? Uhum. E não significa o amor, não significa o amor pouco, o amor migalha. Isso não tem a ver com a quantidade de amor. Tem a ver com a concepção e interpretação do amor, né? Ai, gente, com certeza. Gente, ó, quem tá aqui que não leu esse livro, leia, porque é um livro que muda a vida e, de novo, de todas as relações, porque quando você entende que tem realmente ali, né, Deus, uma forma diferente. Ô, Ana, oiê, isso foi tão tá incrível, aí? porque assim, isso mudou a minha relação. Oi, eu tô, você tá aqui? Você tá rodando, mas eu tô te vendo. Ana, Tô aqui. tá aqui? Aham. Pronto, pronto. Eu Muitas também te emoções vejo. essa live, Tô Ana, aqui. Aham. é que o tema é tão impactante que, assim, entendeu? Até o Instagram fica emocionado aqui com tanta coisa interessante para É, contar. Mas, ó, eu gente, então acho que o esse livro pessoal tá aí. entrando agora também. Pois é, então. Aí tá, a galera começa a entrar aqui, gente. Ó, para quem tá chegando agora, estamos falando do livro As Cinco Linguagens do Amor, que é, assim, livro necessário para todo mundo que tem alguma relação na vida, né? Então, qualquer relação, não precisa nem ser só afetiva, que esse livro muda muita coisa. Bom, gente, agora, o que eu vou fazer, Ana? Tem mais duas perguntas aqui que vieram do pessoal de casa, tá? Pra gente conversar. Mas antes de eu fazer essas perguntas, eu vou pedir pra gente fazer uma pose aqui para o pessoal dar um print, pra gente ter um registro Tá nosso bom. aqui da conversa, tá? Pra gente poder ficar com um registro bonito. Então, ó, quando eu falar já, a gente vai dar aquele sorriso. Alguém que tá aqui, gente, assistindo, dá um print pra gente, hein? Eu já vi que o Toninho tá aí. Então, assim, pelo menos o print do Toninho a gente tem que receber, viu, Ana? Ah, que legal. Atenção, ó. Um, dois, Quem três estiver e... assistindo, dá um print aí na live. Exato. Atenção. Com Aê. certeza. Boa. Vamos, deve ter dado certo aqui. Bom, eu vou te fazer mais uma pergunta aqui que veio do pessoal de casa e depois eu abro os comentários para quem quiser também participar, para ter um momento aqui com a Ana de pergunta ao vivo, tá? Ana, você tá me ouvindo? Alô, você tá aqui, Ana? Você está aqui comigo? Peraí, gente, que a Ana tá rodando, mas ela tá aqui. Tá aqui? Tô parada aqui Então esperando tá. voltar. Aham. Eu não sei. Então, beleza. A minha internet tá ok, não tô entendendo, viu, Lígia? É uma pena. Ah, mas tudo bem, mas tá dando para ouvir, por mais que corte, tá dando para pegar todo o conteúdo. Então também não preocupa, não. Estamos. E você ficou aqui direto. Na semana passada eu fiz uma live que a minha convidada caiu umas 4 vezes. Então aqui a gente ainda tá sobrevivendo na live, que tá Ai, que só. pena. E aí perde o Mas você conteúdo, tá aqui, né? então. Aham. Então tá Ah, excelente. então Bom, tá bom. vamos lá. A pergunta que veio aqui é: como se desfazer de hábitos e crenças que carregamos há tantos anos, mas que nos fazem mal? Ana? Deixa eu abrir aqui, gente.
Vamos ver. Gente, estamos com uma instabilidade na conexão, mas a Ana já está voltando com a gente. Eu já abri aqui os comentários para vocês já poderem se manifestar para a Ana assim que ela voltar aqui com a gente. Toninho, você fez seu print aí, né? O print pra gente, né? Tô contando com o seu registro. Atenção. Cadê a Ana? Gente, fiquem aqui que a Ana está voltando. Oi, voltou? Você pode repetir a pergunta? Posso. A pergunta é: como se desfazer de hábitos e crenças que carregamos há tantos anos, mas que nos fazem mal? Legal, boa pergunta. A gente precisa usar de um recurso que chama flexibilização cognitiva. O que é isso, né? É você flexibilizar o pensamento. Cada crença traz pra gente vários pensamentos automáticos, que eu falo, né? Você tem uma crença ali, e aí dessa crença você pensa várias coisas sobre ela. A gente tem uma crença nuclear. E aí a gente tem vários pensamentos aqui. A ideia é flexibilizar esses pensamentos para você conseguir desafiar essas crenças, né? Tá. Então, se você flexibiliza o pensamento, aí vamos pensar o seguinte, assim. Digamos que a pessoa ela tem uma crença de inferioridade, né? E dessa crença de inferioridade, ela tem um pensamento ali. Eu vou exemplificar qual é o pensamento. Eu não vou conseguir, certo? Eu já nem vou tentar porque eu não vou conseguir. Beleza. Se você não vai conseguir, o que você vai fazer? A flexibilização ela te coloca para ter um movimento. Você pode agir, você pode tentar. Será que você não vai conseguir? O que vai trazer para você? Olha o desafio aí. O que você pode fazer para que você consiga realizar isso? Aí a pessoa ela vai olhar para os comportamentos que ela pode ter, né? E ela vai começar a quebrar padrão. Antes ela ficava parada, ela não ia. E agora ela vai quebrar esse padrão e ela vai tentar. E ao agir, ela vai tendo a confirmação de como que é isso. Nossa, Ana, eu fui. Até que não foi tão ruim. Nossa, eu fui, aconteceu tal coisa. Eu fui, eu senti bem, eu fui, eu consegui e etc. Olha como ela desafia a crença dela de inferioridade, de incapacidade, perdão. É porque tem a de inferioridade também. Sim. Esses pensamentos colocando ações mais produtivas ali. Enfim, quebrando esse padrão, né? Então, eu acho que na terapia a gente trabalha muito isso. Falando aqui talvez fique um pouco difícil, porque na terapia tudo como que funciona, né? A gente faz com o paciente e tal, né? Mas é possível, sim. A gente só precisa começar a questionar mais. Acho que talvez seja isso. Questione mais o que você pensa dessa crença. Você se sente inferior, né? O que você pensa em ser inferior? Que eu não sou tão bonito. Porque eu não consigo falar. Será? Você já tentou? Né? Já tentou melhorar isso para você ver que você não é inferior? Tá? E aí a gente vai tentando por esse caminho aí. Muito bom. Então, assim, mas em resumo, assim, claro, né, Ana, assim, fazendo um resumo que, na verdade, nem tem falta aprofundamento, mas é muito na parte do questionamento, né? Questionar as crenças, e eu acho que isso é e eu acho que é muito legal, Ana, que você que a gente fala de autoconhecimento, é que quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também fala da nossa história, que eu acho que é até o exemplo que você deu. Peraí, será que a Ana tá aqui? Ana! Gente, estamos com desafios técnicos aqui, mas a Ana está com a gente aqui. Roda um pouquinho, mas ela volta. Então, não saiam daqui, que ela já está voltando aqui. Quer ver, ó? Atenção. Vi que o Estevão tá na área, só enquanto a Ana volta, ó. Já entrevistei Toninho, Ana, fica faltando só você, hein, Estevão? Pra gente completar o trio dos Andrades aqui, hein? Então, já fique esperto aí que você pode ser um próximo convidado. Ana, você voltou? Voltei, tô aqui. O que muito você disse? Ana. Eu não, enquanto você estava falando, eu estava convidando o Estevão, falando que só falta ele da família para ser entrevistado, dos irmãos. Verdade, olha,
entrevista também vai ser muito boa, viu? Aí, tá vendo? Ó, depois já Não sei se ele na live. ele entrou, eu vi que ele entrou, não sei se ele ficou por aqui. O Toninho, eu sei que ele tá aqui, já fez o print pra gente. Agora o Estevão, eu vi que ele entrou, não sei se ele ficou aqui, mas ele deu uma passadinha por. Ah, legal, então. Mas ele vai, E é eu, bem legal também. São conteúdos diferentes aí. A não, família vai ser é muito válido. diversificada. Não, adorei. Muito bom. Ah. E, Joana, e agora uma última pergunta que veio, que aí é para você, psicóloga, que é como você faz para não absorver tanto sentimento dos pacientes que você lida no dia a dia? Você me Nossa, ouviu? isso, assim, Ouvi. ainda é difícil, viu? Às vezes, eu tenho comovida, né, com algumas histórias, com as conquistas dos pacientes emocionais. Oi? Voltou? Não, eu Tô disse te isso, ouvindo. assim, eu disse que Tô. é um desafio. Eu acho que seja um dos maiores desafios para nós, psicólogos, porque a gente tem personalidade, né? Então, assim, eu sou. Eu gosto muito dessa questão de signo, né? Então, eu sou taurina com ascendente em câncer, sou super sensível, né? E assim, eu vejo muito essa questão, assim, né? Brincadeiras à parte, né? Mas é um trabalho que a gente faz, a gente treina muito, a gente busca se apegar muito na teoria para a gente não se envolver completamente com a história. É lógico que boa parte a gente traz nosso humanismo junto, né? Por quê? Porque a gente precisa também se mostrar empático, né? A gente precisa ter empatia, mas ao mesmo tempo é uma separação. Eu sei, eu estou aqui, eu entendo o que você está sentindo. Eu falo sempre muito isso para o paciente. Eu tive até uma paciente uma vez que ela falava assim: ai, Ana, não aguento mais te contar isso, coitada de você, né? Aí eu falava assim: ó, eu tô aqui, eu entendo, sei o que você tá sentindo. Se for preciso, eu choro junto com você, mas eu sei que é você a responsável pelo que você tá vivendo, não sou eu. Eu tô aqui te ajudando, né? Fazendo parte da tua história, do teu processo. Então, eu sempre falo que colocar essa ideia mentalmente ali, quando você vai atender, é muito importante. Eu ajudo, eu estou ali, dou o melhor de mim, mas não é meu, é dele, é do paciente, né? Então aí, assim, tranquila, fico em paz. Antigamente não, eu ficava tensa, pensava no paciente o dia inteiro, às vezes, dependendo do paciente, né? Eu ficava bem, assim, preocupada. Às vezes queria mandar mensagem para perguntar se o paciente estava bem. E coisas que a gente não pode fazer sempre, né? Mas, Lígia, Entendi. tem uma coisa bem legal que eu queria falar, assim. A gente vem desmistificando a profissão também, né? A psicologia ela já não é mais igual no tempos de Freud, digamos assim, né? Que a gente tinha aquela coisa mais pragmática, uma coisa mais, né, fechada, né? Hoje os psicólogos eles são mais próximos do paciente, né? É lógico que tem que ter um certo limite, mas a gente não tem problema se emocionar com o paciente, né? Não tem problema você se comover, talvez dizer para o paciente, olha, eu me emociono junto contigo, né? Porque isso também gera aliança terapêutica, que é um termo que a gente traz, né? Eu crio um elo com e ele se Legal. sente seguro e confortável ali, né? Que bacana, muito bom. Não, mas eu te dou os parabéns, porque eu também acho que é realmente é um trabalho muito louvável e é isso, né? Lidando com a energia das pessoas, momentos de sombra, momentos difíceis, momentos que às vezes coisas que só conta ali, né, para você. Então, com certeza uma responsabilidade e uma missão muito, muito legais, né? Então, parabéns, Ana. Muito, muito orgulhosa das pessoas que a gente conhece há muito tempo, ver crescer assim, Obrigada. dá um orgulho. E Ana, então, para a gente fechar Obrigada, é agora, eu já verdade. abri aqui os É verdade. comentários, então quem quiser demonstrar aqui afetos, carinhos, mensagens, podem mandar aqui, que eu vou Ai, deixar que aberto legal. aqui os comentários. Então, aí, gente, quem quiser mandar mensagens para Ana, agora é agora, tá? Mandem aí os coraçõezinhos para Ana ver que vocês estão aqui. Nossa, tanta E gente enquanto... legal aí, ó. Então, Vivi, um muita gente beijo. passou, né? Muita gente vem, fica um pouquinho, depois vai e volta. Então, tem bastante gente que passa por aqui. Ô, gente, vocês falam aí se eu tô boa de live, que é a minha primeira live, hein? Ai, que maravilhosa!
Não, vamos fazer mais, vamos marcar mais. Esse tema Eu de nunca fiz relacionamento é muito live, vivo, Ana. Lígia. Sempre vai ter gente precisando. Você está aqui, Ana, com a gente? Ai, gente, que emoção. Peraí. Gente, mandem mensagens para Ana aqui, para ela ler assim que ela voltar aqui deste pequeno momento de delay, mas ela já vai voltar. Temos aqui ETzinhos para você, muitos. E a Ana caiu, peraí. Peraí, gente, fiquem aqui que eu vou chamar ela aqui de volta só pra gente poder encerrar, peraí. Ai, Marielle, sua linda. Muito boa, né? Olha. Aí, voltou? Oi, voltei. Eu caí aqui, né? É, mas tudo bem, ó. Foi a primeira queda na live toda. Estamos super no lucro. Ai, gente. Mas é Ô, Ana. isso. É. Oi. Não, pode falar. Não, eu disse que eu tava dizendo que aqui é a minha primeira live, que era pro pessoal sinalizar se gostaram, né? Que a gente pode fazer mais vezes. Nossa, mas com certeza, né? Essa é só a primeira de muitas. Aqui, ó, já tem mensagem. Ó, está ótima de live, Ana. Você é maravilhosa. Parabéns pelo trabalho. Ah, que Parabéns por essa legal. linda e competente Disse minha mãe. psicóloga. Que bacana. Fiquei muito É. feliz. Ô, As pessoas Lígia, que. esse conteúdo Oi. salva? Fica, ó, vamos lá. Para quem chegou agora no final, para quem pegou só uma parte, esse conteúdo. Na hora que acabar aqui, eu já vou deixar salvo aqui no IGTV, no meu Instagram, aí já mando o link, Ana, que você pode divulgar para quem não conseguiu assistir. E daqui uma semana, Legal. mais ou menos, ele fica no meu canal do YouTube, Lígia Bernardes Entrevista. Então, também fica por lá para quem quiser assistir pelo YouTube, quiser colocar uma outra velocidade, né? Acelerar, né, Ana? Tem gente que gosta de acelerar a velocidade, então o Que YouTube bacana, tem Lígia. como quem quiser. Ai, alô, voltou? Peraí, gente, que a Ana tá aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que é a Ana que tá rodando aqui. Mas, Ana Carolina, faremos, viu? Mais uma com tema de autoconhecimento. Já anotei aqui pra gente convidar a Ana Cecília pra voltar pra gente falar só disso. Tá bom? Vamos deixar só a Ana voltar aqui pra gente conseguir fazer uma despedida da live. Então, fiquem aqui só até a Ana voltar aqui pra gente poder fazer o tchau aqui da live. Vocês gostaram, gente? O tema foi válido? Podemos trazer mais vezes pra gente falar sobre relacionamentos por aqui? Me falem também o feedback dos temas, porque aqui a gente são muitos temas que a gente traz aqui na live. Espera aí que eu tô procurando aqui a Ana para ela voltar aqui. Atenção. Espera aí que a Ana vai voltar aqui só pra gente poder fazer um tchau para ela. Espera aí. Aqui. Aceitar. Ana Carolina, faremos mais sim, viu? Deixa a Ana voltar aqui. Peraí. Voltou? Voltou, Ana. Voltei? Voltou. Muitas Ei, emoções. Pronto. muitas emoções Estamos aqui. mesmo. Ô, Ah, que Ana, legal. então, ó. Oi. Ah, Ó, já tem convite para você voltar para a gente falar sobre autoconhecimento, hein? Ó, já tem pedidos aqui da sua xará Ana, nesse caso, Ana legal, vamos Carolina. marcar. Vamos marcar. Empolguei super, viu? Ai, Gente, adorei. Lígia, assim, agradecer o pessoal que entrou, né? Assistiu, assim, fez questão de entrar um pouquinho, ouvir a gente. Isso é muito bacana, é muito importante, né? Ah, eu que te agradeço E por estar aqui, por ter parabenizar o seu vindo. trabalho também, né, Lígia? Você também faz uma Ai, escuta aí, né? sim, ai, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Ana. Você sabe que no começo você comentou que quando Levando você era criança e conhecimento, falava né? Assim, do psicólogo, né, que você falava? dividindo, compartilhando conhecimento com, né? Sim, sim. Muito bom. E, Ana, só o último comentário que você falou quando você era criança, você tinha o que você falou uma palavra que você já gosta. Você, quando você era criança, disse que já brincava, já sinalizava que tinha algo de psicologia na sua vida, né? Peraí. Ana. Ai, gente, estou perdendo a Ana. Voltou? O pessoal tá meio em silêncio aqui, Ana. Tá só emocionado com a sua presença. As manifestações que vieram aqui. Você tá me ouvindo? Que eu acho que a gente tá com um delay. Voltou? Ana?
Ih, gente, estamos num desafio técnico, peraí. Deixa eu ver se a Ana volta aqui. Ai, gente. Voltou? Peraí, que eu acho que a gente tá com cortes, Ana. Oiê, tô aqui. Voltou? Tô aqui. Você me ouve? Ai, gente. Desafiador esse final. Bom, gente, enquanto a Ana volta aqui, quero agradecer a todos, então. Voltou? Peraí, eu quero que a Ana volte só pra gente poder fazer um tchau aqui. Tô aqui. Tá aqui? Ai, Ana, boa. Oiê. Acho que esse final tá. O Voltei. final está nos desafiando tecnicamente. Voltou? Tá me ouvindo? Te ouço. Te ouço perfeitamente. Ah, então tá bom. Muito bom. Bom, ó, quero dizer então, quero agradecer. Aqui, ó, tá aqui, ó. Mamãe, quero ser psicológica. Não sei onde ouviu, talvez o primeiro chamado. É isso aí. Muito bom. Foi realmente isso mesmo. Não sei aonde eu ouvi. Acho que eu criei, não sei, ouvi alguém, não sei. Mas foi isso. Ai, Lígia, muito bom. eu Não, mas eu quero te caía na falar. live e eu não consegui ver perguntas. Será que o pessoal perguntou alguma coisa? Não, o pessoal não trouxe perguntas, trouxe só que gostou da live e pedindo para ter uma live sobre autoconhecimento. Você me ouviu? Ah, legal. Alô? Parou? Bem legal a gente falar sobre isso, né? Vai... Mas é mais Tá bom, a gente amplo. vai fazer dessa. Mas, sim, total. Mas vamos preparar, a gente pode combinar de fazer um desse no começo de 2022 para todo mundo já começar o ano com o pé direito, investindo em si mesmo. A gente pode combinar e vamos trabalhar essa pauta para você voltar aqui. Muito bom. Vamos sim, com certeza. Eu vou adorar, viu? E só o último comentário, Ana, você falou desse negócio de ser psicológica e quando eu era criança, você sabe que eu também não sei de onde, mas o que eu gostava de brincar com as minhas primas era de entrevista e minhas primas queriam me matar, de querer ficar brincando de entrevista, sabe lá como. Então, temos esse lado em comum de desejos, vontades que vieram aí na infância, né, manifestada aí nessas brincadeiras. Ana! Cadê a Ana, gente? Peraí, gente, que a Ana tá voltando aqui. Atenção. Aninha, volte pra gente fazer um tchau. Peraí. Voltou? Ana? Travou, mas está voltando. Você tá me ouvindo? Aí, voltou? Voltou? Voltou. O que você disse? Eu disse que quando eu era criança, eu gostava de brincar de entrevista com as minhas primas e elas ficavam muito bravas com essa brincadeira, de onde que eu tirava essa brincadeira. Olha só que delícia! E aí, tá aí hoje, fazendo entrevistas ótimas, né? Eu falei, Lígia, o que eu vou falar? Ela falou, Ana, já tenho aqui toda uma estrutura legal para te propor. Parabéns, Lígia. Obrigada, Ana. Ô, Ana, quero te agradecer por ter vindo, por ter aceitado o meu convite, dizer que o canal está de portas abertas e que vou te receber de novo aqui para a gente falar de autoconhecimento. Então, quero te agradecer e te dar parabéns aí pela sua jornada profissional, que eu tenho certeza que muda muitas vidas também. Estou à disposição. Então tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, pela participação. Beijo. Obrigada a todo mundo. Gente, obrigada a vocês, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.